Grandes corporações normalmente possuem faturamentos extraordinários, na casa dos milhões e às vezes dos bilhões. Faturamentos tão extraordinários que quase sempre vêm acompanhado de grandes lucros, mas também de milhões e às vezes bilhões no pagamento de impostos. Muitos empresários entendem os impostos como um dinheiro desperdiçado e vê nas cargas tributárias um montante que poderia ser parte de seus lucros. E na tentativa de evitar o pagamento desses tributos, as grandes empresas normalmente fazem uso dos chamados paraísos fiscais. Desta maneira, elas passam os impostos, aumentando assim o seu lucro líquido que pode ser utilizado para ampliar suas operações, distribuir mais dinheiro para seus acionistas ou manter um capital maior em seu caixa. Esta prática pode parecer ilegal num primeiro momento, mas grandes corporações possuem um corpo jurídico gigantesco, um verdadeiro exército de advogados que controlam brechas nas leis que garantem a legalidade de todo o processo na maioria dos países. Mas como as empresas realmente fazem estas operações e quais as consequências desta prática? No vídeo de hoje, você irá entender um pouco mais sobre a polêmica dos paraísos fiscais e como as grandes corporações circundam impostos. Mas antes, deixe o seu like neste vídeo e deixe nos comentários o que você acha das empresas que evitam impostos a todo custo. Eu gostaria de saber a sua opinião. E também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui no Negócios Inovadores. O que é um paraíso fiscal? Antes de mais nada, é preciso entender o que é realmente um paraíso fiscal. Basicamente, um paraíso fiscal pode ser um país ou território que oferece vantagens fiscais e regulatórias para empresas e indivíduos, como, por exemplo, a isenção de impostos sobre lucros, um alto sigilo bancário, flexibilidade na regulamentação de atividades financeiras e tributação baixa ou inexistente. Os paraísos fiscais podem ser classificados de acordo com sua estrutura legal e econômica. Alguns são países independentes, enquanto outros são territórios autônomos que pertencem a países maiores, como é o caso das Ilhas Caimã, que é um território britânico. Outros ainda são cidades-estado, como é o caso de Singapura. Normalmente, os países fiscais são locais com pouca ou nenhuma regulamentação sobre atividades financeiras e tributação. Grandes corporações utilizam estes paraísos fiscais para evitar ou ao menos reduzir a carga tributária que deveriam pagar em seus países de origem, em um processo conhecido como evasão fiscal. Esse processo ocorre por meio de estratégias como a transferência de lucros para subsidiárias em paraísos fiscais, através da utilização de preços de transferência artificiais e a manipulação de contabilidade e fluxos financeiros. O tema é de extrema relevância atualmente, pois empresas de grande porte têm utilizado destes paraísos fiscais e da prática de evasão fiscal para evitar o pagamento de impostos, prejudicando a arrecadação nos países em que operam. Essas práticas são ainda altamente controversas e têm sido alvo de discussões por governos e organizações internacionais que buscam formas de evitar ou pelo menos minimizar a evasão fiscal. Apesar de não serem ilegais, elas causam um impacto extremamente negativo, pois afeta diretamente a economia global, a desigualdade social e a democracia. Pois os governos dos países onde as empresas operam perdem recursos significativos em arrecadação de impostos, o que pode prejudicar os serviços públicos e o desenvolvimento econômico. Mas e você? O que acha da prática de evasão fiscal? Acredita que as empresas deveriam ser punidas por prejudicar diretamente os países em que atuam? Ou acredita que, como ela não é ilegal, as empresas devem se aproveitar para aumentarem os seus lucros? Deixe a sua opinião nos comentários. Quais são os paraísos fiscais? Existem algumas listas de paraísos fiscais elaboradas por diferentes organizações e países, que possuem o objetivo de aumentar a fiscalização e analisar as finanças das empresas que possuem contato com determinados paraísos fiscais. A principal lista é a da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
OCDE, que mantém em sua lista países cujas jurisdições são consideradas não cooperativas em matéria fiscal. Atualmente, a lista inclui Belize, Ilhas Cook, Dominica, Fiji, Mongólia, Nauru, Niue, Panamá, Samoa, Seychelles, São Vicente, Granadinas e Vanuatu. A União Europeia também mantém uma lista de jurisdições consideradas não cooperativas para fins fiscais. Atualmente, a lista inclui Anguila, Bahamas, Belize, Ilhas Cook, Dominica, Fiji, Granada, Guiana, Ilhas Marshall, Nauru, Niue, Palau, Panamá, Samoa, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, Samoa Americana, Seychelles, Ilhas Salomão, Ilhas Turcas e Caicos, Vanuatu e Ilhas Virgens Americanas. Já os Estados Unidos mantêm uma lista de países que não cooperam com a troca de informações fiscais, chamada de Lista de Observação Prioritária. No momento, a lista inclui Bósnia e Herzegovina, Ilhas Caimã, Fiji, Guatemala, Líbano, Ilhas Maldivas, Ilhas Marshall, Nauru, Omã, Paquistão, Sérvia, Eswatini, Trinidad e Tobago, Tunísia, Vanuatu e Iêmen. Estes são apenas alguns dos exemplos mais famosos, e vale ressaltar que existem paraísos fiscais que compartilham informações com alguns países, mas não com outros, o que dificulta a criação de uma lista única que possa ser utilizada em qualquer situação. Como funciona a evasão fiscal? Existem diversos métodos que as empresas utilizam para evitar o pagamento de impostos, sendo um dos mais comuns a transferência de lucros para subsidiárias em paraísos fiscais. Esse método envolve a criação de empresas em paraísos fiscais, que recebem os lucros gerados em outras partes do mundo, como em países onde a tributação é alta. Esses lucros podem então serem reinvestidos nas operações da empresa em outros países, ou mantidos em contas bancárias nos próprios paraísos fiscais, sem a necessidade de tributações como o imposto de renda, por exemplo. Outro método comum é a transferência de preços de transferência artificiais. Nesse caso, a empresa manipula os preços de compra e venda de bens e serviços entre suas subsidiárias em diferentes países, de forma a transferir lucros para países onde a tributação é menor. Por exemplo, uma subsidiária de uma empresa em um país com alta tributação pode comprar bens ou serviços de outra subsidiária em um paraíso fiscal a preços artificialmente elevados, transferindo assim lucros para esse local. Uma prática comum é a criação de propriedade intelectual na empresa subsidiária em paraísos fiscais. Desta maneira, a empresa paga royalties para sua própria empresa em algum paraíso fiscal e consegue evitar o pagamento de impostos no país de origem. A técnica da propriedade intelectual é a mais vantajosa para as grandes corporações que desejam praticar a evasão fiscal, pois não existe a necessidade de compra de um produto físico que teria um custo atrelado à sua fabricação. As grandes corporações e empresas também podem manipular sua contabilidade e fluxos financeiros para evitar o pagamento de impostos. Assim, pode incluir a transferência de dívidas de empresas em países com alta tributação para subsidiárias em países fiscais, a criação de empresas de fachada em paraísos fiscais e a utilização de operações financeiras complexas para reduzir a carga tributária. Esses métodos, por sua vez, são extremamente controversos e, por esse motivo, têm sido alvo de discussões por governos e organizações internacionais que buscam formas de coibir a evasão fiscal e garantir uma tributação justa e equilibrada para empresas e indivíduos. Riscos e benefícios. A evasão fiscal não é uma tarefa simples e nem mesmo barata para as grandes corporações. No entanto, a prática da transferência de recursos para países fiscais ainda pode ser vantajosa, a depender dos riscos envolvidos e do método utilizado. Como benefícios, as práticas de evasão fiscal por meio de paraísos fiscais podem trazer vantagens importantes para as empresas, como a redução da carga tributária, o que por sua vez gera um aumento da lucratividade. Isso pode permitir que elas invistam mais em suas operações e expandam seus negócios, mas na maioria das vezes significa mais dinheiro no bolso dos donos e dos acionistas. Essas práticas também podem trazer diversos riscos para as empresas. A evasão fiscal por meio de paraísos fiscais
pode prejudicar a reputação de uma corporação e causar danos à sua imagem perante seus clientes, fornecedores e parceiros de negócios. Elas podem até mesmo ser ilegais em alguns países, e as empresas podem estar sujeitas a multas, sanções e processos legais caso sejam descobertas. Outro risco é a possibilidade de mudanças na legislação tributária, que possam tornar as práticas de evasão fiscal mais difíceis ou proibidas. Os governos têm adotado medidas para combater a evasão fiscal por meio de paraísos fiscais, como o aumento da transparência nas operações financeiras internacionais e a criação de acordos internacionais para a troca de informações tributárias. Todos estes esforços podem tornar as práticas de evasão fiscal mais arriscadas, difíceis e caras de serem realizadas, evitando assim que elas sejam praticadas rotineiramente. Consequências para a economia. As práticas de evasão fiscal têm efeitos significativos na economia global. Uma das consequências mais evidentes é a redução da arrecadação de impostos pelos países afetados, o que pode prejudicar a capacidade desses países em investir em serviços públicos e infraestrutura, afetando diretamente a qualidade de vida dos cidadãos. A evasão fiscal também pode afetar negativamente a concorrência entre as empresas, já que as empresas que evadem impostos têm uma vantagem competitiva em relação às empresas que pagam seus impostos corretamente. Isso pode levar a uma distorção do mercado, com as empresas que praticam a evasão fiscal sendo capazes de oferecer preços mais baixos e, assim, expulsar as empresas que pagam seus impostos corretamente e contribuem diretamente para o país onde estão sediadas. Outro problema nas práticas de evasão fiscal é a perda de receita para os países onde as empresas operam, já que essas empresas podem direcionar seus lucros para subsidiárias em paraísos fiscais, em vez de reinvestir esses recursos nos países onde estão sediadas, afetando assim o desenvolvimento econômico desses países, com a redução de investimentos em infraestrutura, tecnologia e inovação. A evasão fiscal pode ainda afetar a confiança dos cidadãos nos governos e nas instituições, já que a percepção de que as empresas não estão pagando sua justa parte de impostos pode gerar um sentimento de injustiça e desigualdade, afetando assim a estabilidade econômica e política dos países. Uma consequência que pode ser gerada é ainda a de afetar negativamente a cooperação internacional, já que a falta de transparência nas operações financeiras internacionais pode gerar desconfiança entre os países e dificultar a adoção de políticas e medidas conjuntas para coibir a evasão fiscal. Combate da evasão fiscal. Os governos e organizações internacionais tentam sistematicamente evitar a prática e vêm tomando medidas para combater a evasão fiscal e aumentar a transparência nas operações financeiras internacionais. Dentre as principais medidas, podemos citar a criação de listas de paraísos fiscais, como as citadas anteriormente, que possuem o objetivo principal de identificar os que não cumprem com os padrões internacionais de transparência e cooperação em matéria tributária. A inclusão nessa lista pode implicar em sanções e medidas restritivas para os países identificados como paraísos fiscais. Outra medida importante é a cooperação entre os países, onde os governos vêm trabalhando em conjunto para combater a evasão fiscal por meio da troca de informações tributárias e acordos de cooperação internacional. As principais ações desta cooperação incluem a assinatura de tratados internacionais, a criação de bases de dados compartilhadas e a realização de investigações conjuntas. O aumento da transparência entre os governos é ainda uma outra prática para evitar a evasão fiscal. Diversos países têm adotado medidas para aumentar a transparência nas operações financeiras internacionais, bem como a exigência de declaração de contas bancárias e investimentos em países estrangeiros, a obrigação de divulgação de informações sobre as operações das empresas em diferentes jurisdições e a criação de registros públicos de beneficiários finais de empresas. A regulação das empresas é ainda parte importante dentre as formas utilizadas para evitar a evasão fiscal, onde alguns países têm adotado medidas para regulamentar a atuação das empresas em relação à evasão fiscal. Os governos vêm ainda exigindo que as empresas divulguem informações sobre suas operações financeiras e tributárias em seus relatórios anuais
e criando normas para a tributação de lucros de empresas multinacionais, bem como proibindo práticas abusivas de planejamento tributário. Apesar destas formas auxiliarem a diminuição à taxa de empresas que utilizam paraísos fiscais para evitar o pagamento correto de tributos, aumentando a transparência nas operações financeiras internacionais, ainda existem desafios a serem enfrentados, como a resistência de alguns países em adotar medidas de cooperação internacional e a falta de padrões globais claros em matéria tributária. O uso de paraísos fiscais pelas grandes corporações como forma de passar os impostos não é uma prática recente, mas os governos vêm cada vez mais criando maneiras para evitar que ela seja realizada de forma livre e impune. Mas me diz a sua opinião. Você acha que os países deveriam tomar medidas mais rígidas para prevenir o uso de paraísos fiscais como forma de evitar o pagamento de impostos? Você consegue pensar em alguma maneira de evitar que as grandes corporações fujam do pagamento de seus tributos? Deixe sua ideia nos comentários. Deixe também o seu like se você gostou deste vídeo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no Negócios Inovadores. Uma coisa é certa, com a economia cada vez mais digitalizada, a cada dia que passa as empresas têm mais dificuldades para evitar os impostos e enviar o seu dinheiro de forma livre para os países fiscais, buscando passar as tributações. Certamente, no futuro, a inteligência artificial pode ser uma excelente ferramenta para identificar e ajudar na prevenção da evasão fiscal. Essa é uma das possíveis aplicações desta tecnologia que vem surpreendendo a cada dia que passa, e talvez uma extremamente benéfica. Mas a inteligência artificial pode ter implicações ainda mais impressionantes, e ela pode até mesmo ser a responsável pelo fim da humanidade como conhecemos. Não acredita? Então eu sugiro que você assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela para entender um pouco mais sobre o assunto. Assista já!